eu falar, quando eu disser escudo cristalino, você vai lembrar do quê, hein? Você vai lembrar de uma área resistente ou de uma área frágil? Olha o nome. Escudo. Para que serve um escudo? Para proteção. Ele tem que ser resistente, não tem? Escudo cristalino lembra rochas cristalinas. Veja o seguinte. Vocês vão grifar comigo. Escudos cristalinos. Todo mundo pega o grifa-texto, pega o lápis, pega a caneta, pega o que você quiser, tá? Mas vai grifar. O que é um escudo cristalino? Imensas áreas de rochas cristalinas. Essas formações geológicas são estáveis, muito antigas e bastante desgastadas pela erosão. Eu já vou aproveitar e já vou lhe dizer o seguinte. O Brasil está localizado na porção central da placa sul-americana. Então veja. Brasil. Se nós olharmos para esta imagem aqui, você vai ver que o nosso país, ele está localizado basicamente na porção central da placa sul-americana. Em uma área tectonicamente estável aqui no meio dessa placa, né? Geologicamente estável aqui. Professor, então, por que ocorrem pequenos tremores de terra no Brasil? Antes de eu explicar isso para você, nós vamos lembrar o seguinte. O Brasil possui 36% de escudos cristalinos em seu território e o Brasil possui 64% de bacias sedimentares. Muito bem. Então, significa que o nosso território é antigo, porque nós acabamos de ver que os escudos cristalinos são áreas resistentes, muito antigas, e é claro, se elas são muito antigas, elas também são amplamente desgastadas pelo processo erosivo. Concordam? O que é mais desgastado? Um bebezinho ou um velhinho? Né? O joelho lá do velhinho está muito mais desgastado do que o do bebezinho. Agora veja bem, 36% de escudos cristalinos, 64% de bacias sedimentares. Agora veja, vamos pegar aqui o próximo item que você tem, as chamadas bacias sedimentares. Já vou mostrar um mapa para vocês também. Olha o que é ou o que são as bacias sedimentares. Grifar! São depressões preenchidas com sedimentos. Bacia sedimentar. Você tem uma bacia na sua casa. Então você vê que ela possui ali uma área para que você possa colocar a sua roupa, para você possa colocar alguma coisa ali dentro. Então veja, é uma área de depressão. E essa área de depressão passa a ocorrer o que aqui? A deposição de sedimentos. Então olha lá, são depressões preenchidas com sedimentos. Segue. A maioria dos fósseis e as reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral são nelas formadas e encontradas. Então nós devemos lembrar o seguinte: são nestas áreas aqui
que nós teremos os chamados combustíveis fósseis. A exemplo do carvão, a exemplo do gás e a exemplo do petróleo. Uma bacia sedimentar, ela vai contar a história também daquele lugar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho uma área que está sofrendo com a sedimentação, sedimentos estão chegando até aqui, e de repente caiu, por exemplo, aqui um pássaro. É um pássaro? É um avião? Não. É um pássaro do ninheiro. Então veja. E aí isso daqui foi sedimentado. Olha só. Sedimentos sobrepuseram esse pássaro. E aí você vai poder perceber o seguinte. Esse pássaro vai se transformar num fóssil, num registro fóssil. Então, se eu chegar numa bacia sedimentar e eu encontro esse pássaro aqui, e em algum outro lugar já fizeram uma pesquisa, por exemplo, sobre esse pássaro, e descobriram que ele vivia de 200 a 250 milhões de anos atrás. Eu mais ou menos sei que essa área foi formada cerca de quando? De 200 a 250 milhões de anos atrás. Ou seja, ele conta aqui a história do planeta, né? É um registro da história do planeta Terra. Então aí você tem a bacia sedimentar, aonde nós encontramos os fósseis, tá? Os combustíveis fósseis, por exemplo. Muito bem, e aí nós vamos para o último item, que vocês também vão deixar grifado aí comigo, que são as chamadas cadeias orogênicas. Veja, se nós somarmos aqui, já deu um total de 100%. Então o Brasil possui cadeias orogênicas? Não! Então nós temos 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares, resultando em um total de 100%, meus amiguinhos e minhas amiguinhas desse Brasil varonil. Agora, veja só. O que são cadeias orogênicas? Então vamos lá. Também são chamados, como está na primeira linha da sua apostila, são dobramentos modernos, recentes, resultantes das compressões de placas tectônicas. Quais são essas placas tectônicas? As placas que estão com um limite convergente, ou seja, aquelas que estão se encontrando. Segue lá. Que formaram cordilheiras ou montanhas e que apresentam as maiores altitudes do planeta. É óbvio, se eu estou tendo o encontro dessas placas, é óbvio que eu vou ter o quê? Como eu já falei na última aula, terremoto. Posso ter, no caso, se for uma parte ali de uma crosta oceânica com uma continental, eu posso ter um maremoto, né? Eu posso ter vulcanismo e é óbvio esse enrugamento, né? Aonde você vai ter a formação de montanhas. Imagina dois carros batendo de frente. O que acontece com o capô do carro? Ele enche de ondas, né? Ele enche de dobras. Por isso chama-se dobramento moderno. Quais são os principais dobramentos modernos? Cordilheira dos Andes, Himalaia, Alpes, montanhas rochosas nos Estados Unidos, para vocês terem como base. E agora eu vou falar aqui em relação ao Brasil, né? Por que que o Brasil não tem grandes tremores de terra?
Olha só. O Brasil localiza-se na porção central da placa sul-americana. Portanto, encontra-se distante das zonas de contato entre as placas tectônicas. Quando você olha para aquela imagem, olha lá, ó, olha para a imagem, olha para aquela imagem, olha para aquela imagem, você consegue perceber o quê? Aonde vão ocorrer os terremotos, os maremotos e o vulcanismo? Aqui. Claro, é aqui que você está tendo todo o encontro. Esta área aqui também. Aqui você está tendo a expansão, mas também ocorre, né? Também vai ocorrer. Mas aqui você tem o encontro. Então, nestas zonas de contato entre as placas, é onde você vai ter os principais focos. Como o Brasil está na porção central da placa, portanto, distante dessas áreas, o que nós vamos encontrar são reflexos de tremores de terra que acontecem lá e que nós acabamos sentindo aqui. Por quê? Então veja só. Nós temos no país zonas de falhas geológicas, de fraturas nas rochas. Imagina que o seu braço está fraturado bem aqui ao meio, tá? Nesta fratura, você não está vendo, ele está trincado aqui no meio. Tá? Às vezes está até quebrado aqui no meio. E aí você está andando assim, chega alguém e bate aqui na ponta da sua mão. E aí vem aquela onda de impacto. Até que chega naquela área que está fraturada. O que você faz? Sai gritando de dor. É mais ou menos o que vai estar ocorrendo. Então, quando a onda sísmica é formada no local onde ocorreu o terremoto, ela vai caminhando até que ela encontra essas áreas com as falhas geológicas, com essas fraturas. E aí pode ocorrer o quê? Uma acomodação dessa fratura. Essa rocha ela pode sofrer uma acomodação. É aonde vai acontecer o quê? Um pequeno tremor. Aí você sente o tremor. Tá? Então vamos lá. Porém, o Brasil não está isento de tremores de terra. Mas o que é sentido são reflexos de outros tremores, especialmente
na área de contato Espera lá, faltou uma coisinha. Porém, o Brasil não está isento de tremores de terra, mas o que é sentido são reflexos de outros tremores que ocorrem, está faltando aqui, tremores que ocorrem na zona de contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. São aquelas duas placas que estão na imagem. Muito bem. Assim, nós sentimos esses reflexos, tá? Entre justamente os tremores que ocorrem naquela borda da placa, no limite da placa, e aí você acaba sentindo no Brasil, né? No Brasil nós só temos registro de uma morte por pessoa, de uma menina por terremoto, que ocorreu porque a casa dela desabou. Então uma pessoa já morreu por tremor de terra no Brasil, né? Agora veja só, com isto, então, nós fechamos, né, essa aula em relação a toda a parte de camadas da Terra, né, funcionamento da estrutura da Terra e também as cadeias orogênicas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, tá?